Alô, galera da Ronlin, aqui é Henrique Portugal. É um prazer falar com vocês. É um prazer falar de música, né? Apesar de que a revista fala muito de comportamento também, mas é um prazer falar de música para uma revista que gosta de música, né? Eu escrevi um texto, né? Até saiu ontem no jornal que eu escrevo regularmente, né? Que é o Estado de Minas. Já escrevi de futebol, já escrevi de tecnologia, de música. E o texto eu começo, na verdade, o título do texto é O Fim é um Novo Início, né? E, e é muito difícil a gente, quando você começa qualquer coisa, você pensar no fim, né? E ainda mais um fim como a gente fez ontem. Na verdade, não é o fim, é o fim dos shows, né? Porque a banda, as músicas, a obra, ela continua aí nas plataformas. Nós temos... a gente tem muita coisa gravada aqui, é uma carreira longa, né? Muita coisa que a gente... alguns momentos a gente gravou, registrou, como ontem, por exemplo, né? A gente registrou tudo e a gente vai lançar um... A gente ainda não sabe se é um documentário, se é o show na íntegra, a gente ainda tem que parar para pensar sobre isso. Mas eu acho que o mais legal de tudo é uma carreira longeva, né? Porque normalmente isso é uma coisa difícil no Brasil, né? Eu acho que na verdade não é no Brasil, não, em qualquer coisa da vida, né? Você ter uma relação tão longeva, né? Quanto o Skank são 32 anos. Então, o final ontem foi mais assim para agradecer a todo mundo que, ainda mais em Belo Horizonte, né, que de certa forma conhece a gente desde o início, foi um divulgador, né, do nosso trabalho, que seja no estado, que seja para fora do estado, né. Acho que o Skank, como diria, assim, naquela época não tinha isso, né. É o famoso viral. O Skank foi um viral que aconteceu e que a gente fez essa turnê de despedida muito por conta disso, para encontrar com todo mundo, tocar nas cidades que sempre receberam bem o Skank. E os shows foram maravilhosos, maravilhosos, todos eles, impressionante. Quando a gente, quando você planeja, fica mais fácil, né? Sim. Mas eu até brinco, até com os meus filhos, né? Eu falo assim, olha, tudo na vida é o seguinte, você tem que se preparar bastante para que você tenha que só controlar a emoção e a adrenalina no momento decisivo, né? Eu sou um chorão, porque eu prefiro chorar do que as outras opções que existem para a gente poder relaxar. Então, a gente fez o Altas Horas, passou Altas Horas sábado, foi emocionante, com vários artistas, né? Fazendo versões e cantando com a gente. Então, acho que o que é legal é a gente saber que o que a gente criou durante esses 32 anos tem uma relevância. Para muita gente, é uma parte da trilha sonora da vida de cada um. Então, pô, não tenho que reclamar, dizer alguma coisa pelo fato de a gente estar fechando um ciclo, né? É um ciclo vitorioso? Ah, um ciclo super vitorioso. Então vamos comemorar. Eu, na verdade, comecei, foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia, no segundo semestre. Eu recebi um convite para tocar no Bareto, né, que é do que é do Hotel Fazano aqui em Belo Horizonte, e de fazer uns shows mais intimistas. Eu não estava pensando em carreira solo, não tinha nada de Skank anunciado, nada disso. E aí, eu liguei pro Simoninha, falei, Simoninha, eu vou fazer um show aqui em BH, cara, eu queria te chamar para você participar. Aí eu fiz um show, chamei o Simoninha, chamei o Léo Jaime, chamei o Tony Garrido, chamei o Leone. E o negócio, e aí, o encontro com o Leone que foi a coisa mais engraçada. O Leone conta isso melhor do que eu. Eu tava, não sei se você se lembra, que teve uns 3 anos atrás, tinha um modelo de computador que você entrava no avião, a aeromoça falava assim, atenção, proprietários de computadores da marca tal, parará, modelos tal, tarará, parará, parará, a favor, identificar se você estiver com o computador a bordo. E eu tinha.
muito educado, fui lá na aeromoça e falei assim, olha, eu tenho um computador desse. Ela falou assim, então o computador ele tem que ser retirado da aeronave. Eu falei, não, mas peraí, isso eu já estava na porta do avião. Eu falei, como assim? Aí ela falou assim, não, você tem que tirar ele do avião. Eu falei, não, mas eu não posso despachar ele, você despacha minha mochila. Não, ele tem que ser retirado do avião. Eu falei assim, então eu vou deixar com o pessoal de terra, porque eu volto amanhã para Belo Horizonte e tal. Ela falou, não, eu não posso entregar para o pessoal de terra. Você tem que deixar o computador aqui. Aí eu falei assim, bom, então você está dizendo para mim que eu tenho que jogar meu computador fora. Ela falou assim, aí mexeu com o braço assim e tal. Eu falei assim, aí eu parei e pensei, eu falei, bom, eu não vou jogar o meu computador fora, então vamos fazer o seguinte, eu vou sair da aeronave, que você está me convidando gentilmente para me retirar da aeronave, e eu pego o próximo voo, dou um jeito aqui, pesquiso direito e tal. Final da história, na hora que eu saí do Finger, na hora que eu saí, cheguei no saguão de embarque, quem cruzou na minha frente? Leone. Aí eu falei, ô Leone, aquela coisa, ô, bom te encontrar aqui, cara, que beleza, pô, bacana demais e tal, blá, 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 blá. Cara, eu vou fazer um show aqui em Belo Horizonte mês que vem e eu queria te convidar para você participar. Aí ele falou assim, pô, cara, topo, acho legal, topo sim. Aí ele veio, aí a gente foi fazer rádio, aí um jornalista daqui de Belo Horizonte, Tuti Maravilha, que tem um programa de música brasileira maravilhoso aqui em Belo Horizonte há mais de 30 anos e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim, ô Henrique, vocês não vão compor nada junto, fazer alguma coisa? Eu olhei pro Leone e falei, ô Leone, vamos fazer, cara. Ele falou, tá bom. Aí ele me mandou uma letra. Ele falou assim, ó, esse aqui é um poema que eu fiz para minha mulher. Então tá aqui, pra gente fazer uma música. Que é a primeira música que eu lancei, que chama Razão Pra Te Amar. Que é um dueto meu com o Leone de uma canção que a gente compôs juntos. Então, só que o Leone conta a versão dele, é mais legal que ele fala assim, isso, Henrique realmente tem uma carreira rock and roll, cara. O cara já foi expulso de avião. Imagina, o cara foi expulso, brigou com a aeromoça, não sei o quê, papapá. Pô, quem dera que tivesse uma história dessa, né? Não sei o quê, polêmico, aquele cara que briga contra tudo da sociedade, as regras. Mas que realmente foi engraçado. E o final é o seguinte, meu computador não tinha problema nenhum, porque ele era do modelo que estava dando problema, mas não a série. Aí eu peguei o próximo voo e viajei. Mas aí tudo começou em 2019, eu sendo expulso de um avião, encontro o Leone, aí a gente compõe a primeira canção juntos, que foi a minha estreia solo, foi fazendo um dueto com o Leone. Então, aí, poxa, com isso eu fiz música, tirei da gaveta uma música que eu tinha feito com o Frejá 20 anos atrás, que é a Chu. Uhum. Gravei com o Marcos Valle. Pô, Marcos Valle é ídolo demais dos teclados. Entendeu? Sim. Fiz música com Zélia Duncan, que vai sair, eu vou gravar esse ano. Até descobri que ela é meio prima minha. Como Você vai assim? conversando pelo telefone, assim, pô, Zé, ela perguntou assim para mim, Henrique, esse seu Portugal é de onde? Aí, meu Portugal é um pouco ali da divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, né? Aí ela chegou e falou assim, pô, eu tenho um tio que era Portugal, paraná, paraná, beleza. Aí eu liguei pro meu tio. Falei, tio, tem uma pessoa assim, assim, assim da família, tio mais velho? Paraná. Falou, tem. É primo de não sei quem, tá, não sei quem. Eu falei, aí eu liguei pra Zélia de novo, falei assim, ô, prima, agora acabou. Agora é uma família só. São coisas muito legais, assim, de conversas, né, de realizar sonhos, de poder gravar com pessoas que a carreira do Skank, o tempo, né, toma muito tempo, não é só subir no palco, né, tem toda uma gestão e tal. Então agora eu diria que isso, eu fiz muito dessas gravações, eu fiz durante a pandemia e o ano passado também. Uhum. Mas, assim, tá muito, muito divertido. E eu vou fazer muita coisa esse ano desse jeito. Assim, realizando sonhos, encontrando com pessoas legais. Lancei uma música com o Gustavo Drummond, né? Que é um cara aqui de BH que tem uma banda, foi do Diesel, depois. A história dele é sensacional, do Gustavo, que é a música Impossível que eu lancei. Então, poxa, eu diria assim, tô me divertindo bastante, sabe?
Acho que isso acho que não só para música, mas para mim também tá ótimo, tá muito gostoso. Eu espero que ela faça sentido, né, na vida de muita gente, porque esse para mim é o grande patrimônio, né, de um artista, é quando uma coisa que você faz, que você compõe, acaba se tornando trilha sonora, né, da vida das pessoas. Muito gostoso quando as pessoas, às vezes param no aeroporto ou na rua, eu gosto de nadar, né? Então, falei, vou nadar ali, eu tava nadando no clube, do lado da minha casa, mineiro, né? Igual paulista, né? Não tem praia, então nada no clube, né? Aí cheguei lá e tal, aí só sentei assim, tava tomando um sol, aí passa uma pessoa, show, ontem foi bom, hein? Gosto muito daquela música, aquela foi a música, sei lá, acontece muito isso, do namoro com a minha mulher, ou da minha formatura, vou deixar, né? Virou uma música muito de explosões emocionais, né? Olha, a gente quando, pelo menos eu, né? Posso falar de todo mundo. Eu toco um instrumento e eu componho, né? Eu toco violão também, mas eu prefiro compor no piano. O piano, ele tem alguns caminhos diferentes, né, do violão, né, para compor. E eu adoro essas músicas mais vazias que te fazem pensar, né, como é que fala assim, que protegem a alma, assim, abraçam, aquelas músicas assim que te abraçam, né? Detalhes assim, eu sou minimalista, meu ídolo assim internacional é o Bill Evans, né? Que é um tecladista, e o disco que eu mais gosto ele chama You Must Believe in Spring. Inclusive eu fiz uma música com Leone falando disso, porque essa frase, You Must Believe in Spring, é uma coisa meio metafórica, que para lembrar que foi uma coisa que aconteceu muito na pandemia, né? Às vezes eu ficava, o meu piano assim, aqui na minha casa, é do lado de uma janela, e eu ficava vendo aquela rua vazia, né? Você vê o inverno durante a pandemia, sem ninguém na rua, né? Você fala assim, poxa, a gente precisa acreditar que a primavera vai chegar. A gente precisa acreditar que vem uma coisa mais legal, uma coisa melhor. Então, a adversidade, a mudança de ciclo, a gente precisa acreditar nisso. Por isso que o artigo que eu escrevi, eu falei assim, o fim nada mais é do que um novo início. Essa música, Sonhei com Você, eu estou fechando um ciclo, né? É um EP. Eu vou fechar isso num EP e esse EP deve sair em breve, provavelmente ainda no mês de abril. Quer dizer, a gente está finalizando, hoje é 27, né? Agora no mês de abril sai esse EP, que é juntando todas as canções que eu lancei, desde a Razão para Te Amar com Leone. Razão para Te Amar não, Razão não é. Desde, qual que foi a primeira, gente? Acho que foi Impossível. Bom, todas essas músicas eu lancei pela BMG, a gente está fechando o EP. E o meu próximo projeto é uma coisa que é a minha Solar Big Band. O que é isso? Eu sempre gostei de bandas de música, metais, sempre gostei disso, desde a infância. Né? Eu morava num bairro, que é o bairro de Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, e tem um colégio militar na frente. E toda época de julho, agosto, setembro, a banda com os alunos, eles tocavam pelas ruas do bairro, para eles irem treinando o desfile, né? E eu sempre escutei aquilo e ficava assim, poxa, isso é muito legal, isso tem muita energia, né? O metal, ele tem muita força. E meu pai foi músico também, ele tinha uma banda chamada Mocambo. E o mais maluco que ele era da banda do pai do baterista do Patufu, que é o Xande Tamietti, que hoje é o baterista da minha Big Band. Eu fiz uma seleção de um repertório, obviamente incluindo músicas do Skank, que é a minha história musical, né? O cara hoje até me falou lá, encontrei com ele e falou assim, vou te falar uma coisa, toda vez que eu escuto aquele pianinho lá, eu vejo que é o Skank, é você, né? Que é uma assinatura, acabou sendo uma assinatura do Skank mesmo, a história daquele piano meio de reggae e tal. Mas aí eu montei essa banda, chama Solar Big Band, escrevi
para metais, assim, com 5 instrumentos, música brasileira, coisas que eu gosto, aí vai de tudo, assim, música, mas normalmente MPB e pop, né? Então, um repertório super variado. Eu já fiz algumas edições chamando Di Ferreiro, chamando Marco Túlio Lara, chamando... chamei de novo o Tony Garrido, o Leone, chamei o Sideral, chamei o Bruno do Biquíni Cavadão. Pô, tá divertidíssimo. Eu, às vezes, até paro de tocar, falo, não, cara, essa música eu não vou tocar, não. Eu vou ver só essa galera tocando. É uma banda grande, são 3 metais, guitarrista, tem uma menina que canta comigo, que é a Nega Kelly, que é sensacional, uma menina de Santos, muito bacana. Então, eu vou lançar agora, devo lançar provavelmente até o meio do ano, eu devo lançar um álbum de estúdio com a Solar Big Band, colocando músicas inéditas e algumas versões de músicas que fazem parte aí da trilha sonora da minha vida, né? Igual, são várias formas de você pensar a vida, né? Nesse ponto eu aprendi muito com os mexicanos, adoro o México, que é isso aqui, ó. Você tem que enxergar, às vezes, a diversidade, que é a morte. Eu não estou falando de morte, não, porque eu não gosto muito de falar de morte, não. Mas é legal como o mexicano, ele enxerga porque a gente, principalmente país católico como o Brasil, a gente não enxerga, voltando no negócio de ciclo, de fim, né? A gente não enxerga o fim da vida como uma coisa legal, né? A gente não foi criado para pensar nisso. Então, você fechar um ciclo, você tem que olhar para trás e falar assim, poxa, como foi legal esse ciclo? Então vamos começar um novo, né? E os mexicanos, eles veem a morte para eles é uma festa. Né? Por isso que eles tratam a história da caveira toda colorida e tal. E eu acho um pouco isso. A gente, quando passa, no meu caso, a gente passa dos 50, você começa a pensar assim, você fala assim, o que eu faço da vida? Né? A gente normalmente é criado, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que trabalhar, você tem que acumular para você poder comprar sua casa, montar sua família, ter seus filhos, para lá, viajar, né? Aí chega uma hora e você fala assim, tá bom, mas e daqui para frente? Não me ensinaram isso. E eu acho que a gente tem, eu penso muito nisso, eu falo assim, olha, eu gosto de viver, eu gosto de música boa, mas não gosto muito de pensar a música como um sofrimento, não. Eu falo assim, olha, a vida não é muito fácil, né? Não é uma coisa muito fácil. Então eu quero colocar uma leveza na vida das pessoas. Não que seja, não é pensando em bobagem, não. Você vê que as músicas, as letras, né, que eu tenho lançado, não são coisas assim, são coisas às vezes legais não. Tem metáforas, tem mensagens, tem pensamentos, que fazem a gente, igual você falou, né? Pô, parece uma coisa antiga, parece uma coisa que eu já vivi. Então eu gosto desse lado da música, pensar de uma forma, sempre mensagens legais e de forma positiva, enxergar o amor de forma positiva. É isso que eu gosto, é isso que eu pretendo fazer. Muito obrigado pelo tempo, pela oportunidade, acho a revista sensacional. Sou desses que leio as versões antigas, adorava, modelo papel, né? Ver aquelas entrevistas de artistas de 20, 30 anos atrás, tipo assim, como é que eles pensavam, né? O que mudou de lá para cá? Né? O que mudou na música? O que mudou na vida de cada um, né? Eu sou desses revisionistas, adoro isso.